Olá, pessoal. Nós vimos na última aula, né, uma ideia de progressão aritmética e eu queria gravar aqui para quem não estava. Olha só. Uma progressão aritmética, ela tem por característica ser uma sequência de números que cresce ou decresce de acordo com uma determinada razão. Então, por exemplo, se eu te der essa sequência assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, por aí vai. Se você reparar, isso é uma sequência que tem, ó, de 2 para 4 eu somo 2, de 4 para 6 eu somo 2, de 6 para 8 eu somo 2, de 8 para 10 eu somo 2, de 10 para 12 eu somo 2. Então, eu estou sempre somando 2. Como o número que eu estou somando é fixo, ele não se altera, eu digo que isso é a razão da minha progressão aritmética, ou seja, ela é constante a razão. Então, nesse caso aqui, a razão da minha progressão aritmética é igual a 2. E como a razão é positiva, eu falo que isso aqui é uma sequência crescente, tá? Vamos pegar outro exemplo, sendo o contrário? 9, 6, 3, 0, menos 3, menos 6 e por aí vai. Do 9 para o 6 eu subtraí 3, do 6 por 3 também subtraí 3, do 3 para o 0 também, do 0 para o menos 3 e do menos 3 para o menos 6. Então, aqui eu estou sempre subtraindo 3. Então, a minha razão é igual a menos 3. Por isso, ela é chamada de sequência decrescente. Tá bom? Algumas coisas são importantes a gente observar. Repara, vamos supor que eu te dou assim, ó, 5, 12, aí eu dou um espaço, tá? 26, dou um espaço e 40. Aí eu falo para você assim, dada a sequência a seguir, descubra quem são esses dois elementos que estão faltando. A sequência, quando a gente, por exemplo, 5 para chegar a 12, eu somo 7. Se eu quiser voltar para trás, é só eu fazer a operação inversa, eu subtrair 7, certo? Como ele me disse que isso aqui é uma progressão aritmética de razão constante, eu sei que não vai mudar. Então, se de 5 para 12 eu somei 7, de 12 para o próximo eu também vou somar 7. E aí, quando eu fizer 12 mais 7, eu vou achar 19. Então, eu já sei que o próximo elemento é 19. E aí, 19 mais 7 vai dar 26. E para eu achar o próximo, eu faço 26 mais 7. Eu posso fazer 26 mais 7, ou então começar de trás para frente. 40 menos 7. Qualquer um dos dois vai me dar 33 de resposta. Isso é uma sequência de razão igual a 7, então ela é uma sequência crescente. Então, o que eu queria chamar a atenção é que quando a gente tem uma sequência, uma progressão aritmética, no caso, né? Se eu olhar para o anterior ou para o próximo, eu consigo andar. Tá bom? Outra coisa também que eu acho importante da gente lembrar, da gente perceber na progressão aritmética é o seguinte. Vou pegar esse próprio exemplo aqui que eu criei, que é o 5, 12, 19, 26, 33 e 40. Dependendo da questão, às vezes, você precisa de algumas outras ferramentas. Então, por exemplo, para eu achar esse 12 aqui, eu poderia fazer 5 mais 7 ou perceber o seguinte. Esse é o termo anterior e esse é o posterior. Se eu somar os dois e dividir por 2, isso aqui vai me dar 24, que dividido por 2 dá 12. Que é exatamente o número que está aqui. Então, repara o seguinte. Quando eu tenho uma progressão aritmética e eu tenho 3 termos consecutivos, um depois do outro, e eu quero saber o do meio,
Se eu fizer a média aritmética, eu acho ele, ó. 5 mais 19 dividido por 2, dá exatamente 12. Se eu quiser fazer aqui para achar o 26, eu faço 19 mais 33 dividido por 2. Isso aqui vai dar 2, vai 1. Vai dar 52 dividido por 2, que dá exatamente o 26 que está aqui, ó. Tá? Se eu quiser continuar com isso, eu quero descobrir o 33, então eu vou fazer 26 mais 40 dividido por 2. Isso aqui vai dar 66 dividido por 2, que dá 33, que deu exatamente o número que está no meio. Tá? Então, quando eu quero saber a média, quando eu quero saber o termo do meio, eu posso pensar em fazer isso, em média aritmética, tá? Outra coisa também que é importante a gente lembrar, que é o seguinte. Eu posso escrever, por exemplo, vamos supor que o primeiro termo é 3, depois vem 5, 7, 9, 11, por aí vai. 3. O próximo é o quê? 3 mais 2, não é? Que é o 5. Depois o 7 é o quê? 3 mais 4. Não é? O 9 é o quê? 3 mais 6. E o 11? 3 mais 8. E assim vai. Então, repara o seguinte. Eu sempre estou pegando o primeiro termo, que é o 3, mais a razão. Né? Tem uma coisa ali a ver com a razão. Então, ó, o primeiro termo é o 3. Eu vou chamar ele de A1. O segundo termo eu vou chamar de A2. O terceiro termo eu vou chamar de A3 e assim vai. Então, ó, o meu A2 é o valor do A1, que é 3, mais 2. Meu A3 é o quê? É o valor do A1, que é 3, mais 4. Né? Qual é o valor do meu A5? Meu A4, desculpa. É o meu A1 mais 6. Qual é o valor do meu A5? É A1, que é 3, mais 8. Então, tudo bem, mas e aí? 2, 4, 6, 8. Repara o seguinte. 2 é a razão, né? Aqui eu fiz o primeiro termo mais a razão. No A3 eu fiz o quê? Eu fiz o A1 mais 2 vezes 2, não é? No A4 eu tenho A1 mais 2 vezes 3. No A5 eu tenho A1 mais 2 vezes 4. Tudo bem? E se você reparar, quem é esse 2 aqui, né? A3 é igual a 1 mais 2 vezes o 2 não é 3 menos 1? O A4 vai ser o quê? É o A1 mais 2 vezes 4 menos 1, que dá 3. E o meu A5? Ele é o meu A1 mais 2 vezes 5 menos 1. E se eu quiser generalizar isso? Ou seja, se eu quiser escrever de uma maneira geral, será que tem como? Tem. Se chama termo geral da PA. Termo geral da PA. Ele é dado assim: o enésimo termo
é igual ao primeiro termo mais n menos 1 a posição dele vezes a razão. Então, essa é a fórmula da lei geral de uma PA, de uma progressão aritmética. Para que você vai usar ela? Vamos lá. Exemplo. Te dou uma PA de razão 3. 3, 6, 9, 12, 15, tá. E eu quero saber quem vai ser o A150. Você pode pensar de duas maneiras. Você pode pensar pela fórmula do termo geral ou pensar direto. Ó. A1 é 3. A2 é 6. Né? A3 não é 3 vezes 3 que dá 9? A4 é 3 vezes 4 que dá 12. A5, 3 vezes 5 que dá 15. Então, quando eu chegar no A150, vai ser 3 vezes o quê? A posição que eu estou olhando, não é isso? Eu estou olhando para a posição o quê? 150. E aí isso aqui vai me dar 450. Então, você pode fazer assim ou pelo termo geral. Quem é o primeiro termo? É 3. Qual é a razão? 3. Qual é a fórmula do termo geral? AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. O meu AN é meu A150. A1 é 3, mais N é 150. Menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, meu A150 vai ser 3 mais 149 vezes 3. Ó, 27 vão 2, 12, 14 vai 1, 447. E aí, 3 mais 447 vai dar 450, que é exatamente o mesmo resultado que eu tinha achado aqui. E tem que ser, né? Eu posso fazer por caminhos diferentes, mas eu tenho que achar a mesma resposta. Tá bom? Então, isso é um resumo de progressão aritmética. Depois a gente vai ver soma de progressão aritmética e depois exercício. Até mais.